estudante de língua portuguesa da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Renata e vou estar com você nesta aula sobre notícia. Vamos aos objetivos da aula? Ler trechos de uma notícia e reconhecer elementos constitutivos do texto e, ao final, produzir uma notícia. Por isso, preste bastante atenção em tudo que vai ser falado aqui, mostrado para você ao longo desta aula, para que você, então, ao final, seja capaz de produzir uma atividade relacionada ao gênero textual. Você já leu ou ouviu na televisão algumas notícias, não é mesmo? Vamos ler uma notícia agora? Atente bastante para esse importante conteúdo, pois, ao final desta aula, você deverá produzir uma notícia. Nessa quarentena, gostar de ler pode ser um benefício. Veja aqui a palavra ler na manchete desta notícia. E aí a gente tem um elemento não verbal, que é a foto, né? Então, essa foto, ela tem a ver com o quê? Com a manchete, ela não está aqui por acaso. Então, a gente tem a imagem de uma pessoa num ambiente cercada de livros, fazendo o quê? Lendo. A leitura, além de relaxar, é uma grande oportunidade de adquirir conhecimentos. O hábito da leitura tem conquistado brasileiros de norte a sul do país. Mas a leitura por prazer pode nos trazer benefícios? Nesse período único vivido por muitos brasileiros, muitos hábitos têm sido repensados. Os estudos, a família, o trabalho, em casa ou não, preocupa a todos. No entanto, o ser humano precisa de um momento relax, ou seja, um momento para relaxar, tá? Continuando o texto. A estudante TPD, 15 anos, busca nos livros um refúgio. De acordo com uma estudante de escola pública, as aulas em casa têm sido uma forma de se ocupar e pensar em outras coisas que não sejam notícias tão ruins. Abre aspas. A gente já tem tantas coisas acontecendo, por isso eu penso em me distrair. Fecha aspas. Contou-nos por telefone. Questionada sobre o que tem feito para aproveitar a adolescência em casa, a estudante nos respondeu que tem buscado na leitura meios de distrair a mente, porque o livro a oferece formas de viajar, entre aspas, sem que ela precise sair de casa. Abre aspas. Gostar de ler foi minha salvação. Fecha aspas, concluiu. Primeira atividade. Nessa notícia que lemos, sabemos que TPD se trata de uma estudante, porém foram colocadas somente suas iniciais. Por quê? Reflita um pouquinho, por que será que não colocaram o nome completo dessa estudante de 15 anos que foi entrevistada por telefone? Vou dar um tempinho para você responder e já volto.
E então, conseguiu responder? Vamos ver? Nessa notícia que lemos, sabemos que TPD se trata de uma estudante, porém foram colocadas somente as iniciais. Por quê? Porque se trata de uma menor de idade ou porque ela não quis ser identificada. Vejam que na resposta a gente coloca para vocês menor de idade e não de menor, tá? É claro que quando alguém fala de menor, todo mundo entende, mas de acordo com a nossa língua normativa, o ideal é menor de idade para se referir a uma pessoa que tenha menos de 18 anos. Nesse momento tão difícil, cada um busca uma forma de se distrair. Para a estudante, o mergulho nas letras, a oportunidade de viver outras histórias tem sido um refúgio. E para nós, produtores de conteúdo e notícias, poder divulgar histórias como essa nos enche de esperança. Mais uma atividade. Toda notícia traz um lead, ou seja, informações que respondem às perguntas básicas. Quais são essas perguntas básicas? O que, onde, como, quando, com quem? Qual o lead da notícia lida? Então, tente responder a essas questões sobre a notícia que acabamos de ler e você vai ter o lead dela. Vou te dar um tempinho para fazer esse exercício e já volto. E então, conseguiu responder? Vamos lá. Toda notícia traz um lead. Qual o lead da notícia lida? Então, vamos ver como que ficou a resposta. O que? Os benefícios da leitura. Onde? Em casa. Como? Lendo. Quando? No período de quarentena. Com quem? Uma jovem que dá o seu depoimento. Então, com quem foi
essa entrevista, né? Porque essa entrevista ela aparece onde? Na notícia. Então, com uma jovem que dá o seu depoimento. Lembrando que uma jovem que, por ser menor de idade, teve a sua identidade preservada, então só foi colocado ali na notícia para a gente as iniciais do nome dela, possivelmente. Outra atividade. A estudante comenta que, por meio da leitura, ela pode viajar. O que isso significa? Veja que viajar está entre aspas. Quando eu li a notícia para vocês e li essa parte, eu sinalizei para vocês também na minha leitura que era viajar, que viajar estava entre aspas. Então, o que isso significa? O que viajar significa para essa estudante? Pense sobre isso, responda e eu já volto. Então, conseguiu responder? Vamos recuperar um pouquinho aqui a questão. A estudante comenta que por meio da leitura ela pode viajar. O que isso significa? Então você já deve ter pensado que o viajar é uma metáfora, né? Ela quer dizer uma outra coisa com a palavra viajar, usando essa palavra. Mas vamos tentar entender o que ela quer dizer. Significa que, pelo meio da leitura, é possível conhecer outros lugares, viver outras histórias. Então, aquilo que a gente já entende sobre a leitura. Quando você lê por entretenimento, lê por prazer, principalmente textos de aventura, os romances em geral, eles te levam para um outro ambiente, para uma outra época, para um outro lugar. Né? O texto de ficção faz isso, ele tira a gente dessa realidade, principalmente quando nós nos entretemos com esse texto, quando nós esquecemos o mundo em volta e deixamos o texto nos levar.
Mais uma atividade aqui, vamos a ela. A estudante TPD, 15 anos, busca nos livros um refúgio. De acordo com a estudante de escola pública, as aulas em casa têm sido uma forma de se ocupar e pensar em outras coisas que não sejam notícias tão ruins. Lembrando que esse texto, ele foi divulgado, essa notícia, num período de pandemia, né? Então, essa estudante, ela está fora da rotina que ela tinha antes, de ir para a escola, enfim. Agora ela fica em casa e ela tem que passar todo o tempo em casa, porque isso é o melhor a se fazer nesse momento. Vamos às alternativas aqui. Nós temos a primeira questão. A. Quais benefícios a leitura pode nos trazer? E B. Destaque as preposições no trecho lido. Então, veja que a alternativa B, ela está bem centrada no quê? Na escrita. Então, você vai fazer uma análise do texto escrito, buscando as preposições que estão nele. Eu vou te deixar um tempinho para responder tanto a alternativa A quanto a alternativa B. Na verdade, não são as alternativas, são questões A e B, tá? E eu já volto. E aí, conseguiu responder então? Conseguiu encontrar as preposições nesse trecho? Vamos lá? Então, além do prazer, viajar e viver outras histórias. A leitura pode contribuir com o conhecimento, a escrita, entre outras coisas. É claro que ler vai ampliar o nosso vocabulário. Ler
principalmente dependendo do objetivo dessa leitura, pode sim te ajudar a melhorar a sua escrita, vai te ajudar a melhorar a escrita. No entanto, ler é uma prática, escrever é outra. Então, é sempre importante escrever e ter quem corrija essa sua escrita para que você melhore a escrita, tá? São duas habilidades diferentes. Então, aqui, além do prazer, viajar é viver outras histórias. A leitura pode contribuir com o conhecimento e com a escrita. Vamos encontrar, então, as preposições no trecho. Veja que elas estão sinalizadas em vermelho. Então, busca nos livros. Então, nos, a gente tem aqui uma contração da preposição em, mais o artigo masculino no plural, os, que está se referindo a livros. Temos aqui de acordo. Então, de é uma preposição. Com é uma preposição, depois nós temos novamente o de e temos o em aí sem contrações nenhuma. Nós temos o em aqui em casa e pensar em outras coisas. A obrigatoriedade da preposição está relacionada à regência verbal. Então, o verbo é que vai nos indicar se precisamos ou não colocar ali entre ele e o complemento que vem após ele uma preposição. Agora nós temos aqui uma atividade mão na massa. Vamos prestar bastante atenção a essa proposta de atividade, porque agora é sua vez. Você produzirá uma notícia para circular em um site de notícias de entretenimento. O que entretenimento quer dizer? Quer dizer que é algo para distrair, para relaxar, né? Então, quando a gente assiste um programa que não tem ali um conteúdo histórico muito profundo, que é engraçado ou que é para tratar do nosso emocional, ele é um programa de entretenimento. É aquele que não vai te fazer pensar muito. Tome como base a importância da leitura em tempos de quarentena. Esse tome como base vai ser o tema, tá, da sua notícia. A importância da leitura em tempos de quarentena. Com o período de isolamento social, imagine o que aconteceu com uma leitura para produzir sua notícia. Então, você vai pensar nesse contexto, lembre-se da nossa entrevistada ali na notícia, como que ela está reagindo a essa quarentena, né? Como que ela buscou nos livros uma forma de passar o tempo e de se entreter no período de quarentena. Então, a importância da leitura em tempos de quarentena, esse vai ser o tema aí da sua notícia. Para a sua notícia, você precisará responder o que aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, quais as consequências. Lembra-se lá? O que, quem, quando, como. Não esqueça, crie um título chamativo para a sua notícia. Não passe todas as informações de uma vez para que o leitor sinta vontade de ler. Então, você tem que chamar a atenção do leitor para a sua notícia. O que aprendemos na aula de hoje? Vamos recuperar. Aprendemos que a notícia apresenta o que, quando, como, onde, com quem e quais consequências. Que para a produção de uma notícia é importante fazer uso de linguagem clara e objetiva. Espero que você tenha gostado dessa aula e até breve!